Então, testes de neutralidade. O que eu quero entender por testes de neutralidade quando eu estou conversando com você? O que você tem que bater olho e sacar? Pensa em neutro, já traz a palavra para você, neutro, neutralidade, neutro. O que significa, gente? Dentro dos testes de neutralidade, eu tenho uma hipótese nula, tá? Por trás deles. Todos os testes têm de neutralidade essa hipótese nula. E essa hipótese nula, alguns pesquisadores, eles chamam até de neutralidade estrita. E o que significa isso? Significa que todos os novos mutantes, todas as novas mutações que surgirem nas suas populações, que surgirem nos indivíduos das suas populações, precisam ser seletivamente idênticas entre si. Nath, o que é isso, ser seletivamente idêntica entre si? Isso quer dizer que não vai conferir nenhum potencial a mais, entendeu? Não tem uma, digamos assim, não vai conferir um maior fitness para aquele indivíduo, aquela mutação. E o fitness é a capacidade que o indivíduo tem de deixar indivíduos para as próximas gerações, né? Então, e está envolvido com a teoria de seleção. Então, se cada mutação que surge não tem diferença entre os indivíduos, eu estou dizendo que essas mutações são forças neutras, né? Elas não conferem uma aptidão. Inclusive, já temos aí o que? Conceito de fitness. Se alguém falar aí para você que você é fitness, ou ficar falando que é fitness, já fala para a pessoa que tem que ver se ela deixa descendentes férteis, tá? Porque o povo fala isso, eu quero morrer, que não tem nada a ver a bagaça. Mas então, quando a gente tem essas questões da neutralidade associadas à força da mutação que é neutra, então não vai conferir nenhuma vantagem adaptativa para aqueles indivíduos que compõem a sua população, a gente vai puxar um gancho agora para a teoria neutra da evolução molecular, proposta por Kimura e colaboradores em 1968. E o que essa teoria fala, minha gente? Ó, o nome também já põe lá, o neutra, né? Neutralidade. Teoria neutra de evolução molecular. Quando a gente está falando de evolução, a gente está falando de mudança. Então, eu preciso ter uma mudança de uma geração para outra nas frequências dos meus alelos. E essa mutação, essas mutações, elas são neutras, como a gente já conversou com vocês. Então, não vai conferir nenhuma alteração na questão adaptativa dos indivíduos, tá? Então, a teoria do Kimura, ela vai falar justamente isso. A questão da mutação, né, levando a variação, e então a evolução nesses indivíduos do ponto de vista molecular, e aí outra força vai atuar dentro dessa teoria, né, dentro dessa população sob essa teoria, que é a deriva. Então, aqueles alelos que existem na população, por um acaso, eles vão passar para frente, tá? Então, não tem nada de fitness ali associado, de questão adaptativa. A deriva é a maior força, que a gente não está falando sobre seleção natural. A seleção natural não é quem direciona a evolução dessas populações, tá? E a gente já tem aula aqui no canal sobre isso, mas se você tiver dúvida, manda para mim, coloca aí, que a gente vai conversando sobre isso, beleza? Por isso que a gente falou ali no começo que essas mutações são seletivamente neutras, tá? Então tá tudo associado. Quando eu estou falando de testes de neutralidade, então, eu assumo que as minhas populações, elas estão em equilíbrio mutação-deriva, tá? O que a mutação coloca de variação, a deriva tira das minhas populações de variação. Nath, como assim a deriva tira? Ó, a deriva tira por quê? Porque de uma geração para outra, alguns alelos podem não ser amostrados simplesmente por um acaso. Eu costumo dar um exemplo, tipo assim, pensa numa onça maravilhosa, altamente adaptada, que produz muitos filhotinhos e lá. E aí ela está andando na rodovia e de repente passa um caminhão por cima dela e aí, tchau. Então, aqueles alelos que estavam representados naquele indivíduo, porque quando a gente trabalha com genética de populações, o indivíduo é transitório, viu, gente? Tipo assim, o indivíduo pra gente não importa. O que importa é o pool gênico, é o conjunto de alelos que a gente tem naquela população. Então, aqueles conjuntos de alelos daquela onça não foram para frente simplesmente por um acaso, passou um caminhão atropelou ela, entendeu? Então, são essas forças que estão ali agregadas quando eu tô falando para você sobre mutação e deriva.